O manejo correto do gado leiteiro impacta economicamente a atividade ao aumentar a quantidade e qualidade do leite, o que eleva o lucro, e reduzir custos com doenças e tratamentos, que podem gerar descartes e mortalidade. Investir em manejo, nutrição e sanidade promove animais mais saudáveis e produtivos, aumentando a sustentabilidade do negócio e eficiência da produção. Quando se fala em pecuária leiteira, o assunto qualidade do leite é primordial, visto que o leite é um alimento extremamente rico e saudável e deve chegar com o máximo de qualidade à mesa do consumidor. Mas a qualidade do leite vai muito além disso. Pois é. Ela pode interferir diretamente na rentabilidade de você, produtor rural. Por exemplo, a mastite bovina é uma doença que causa depreciação na qualidade do leite, além de trazer outros prejuízos a você, produtor, como a queda de produção e custos com atendimento veterinário e também de medicamentos. Logo, está totalmente relacionada com a rentabilidade da atividade. Por outro lado, você, produtor, também pode aumentar o seu ganho por meio da qualidade do leite, né? Você sabe disso. Ou seja, melhorando os parâmetros como a gordura e a proteína, adequando a dieta dos animais para isso. Para poder discutir esse assunto, a Milk Point realizou o evento Milk Point Experts, aumentando rentabilidade com qualidade do leite. O médico veterinário Eduardo Pires, coordenador técnico de grandes animais da linha Leite da Boehringer Ingelheim, falou sobre o tema e dividiu a sua apresentação em 3 partes: a quem interessa a qualidade do leite, impactos da sanidade na produção e a importância do período seco. Sobre o primeiro tema, a pergunta a quem interessa a qualidade do leite, Eduardo Pires explica. Bom, eu em algumas apresentações, treinamentos e palestras, eu sempre costumo colocar essa pergunta, né, bem capciosa e às vezes à frente de alguns laticínios também que estão presentes, se a gente tivesse que colocar realmente um peso aí nessa balança, né, quem deveria ser o maior interessado de fazer qualidade do leite, né? É lógico que a indústria é uma grande interessada, mas basicamente o que a indústria tem como obrigação normativa é ter um leite livre de fraudes, então cor, gosto e cheiro adequado, ser seguro para quem consome, ter limites máximos de resíduos dentro, né, do permitido de antimicrobianos, endectocidas e anti-inflamatórios, e possuir aí a composição adequada de proteína, gordura e lactose. E é lógico, nós temos a normativa nova, a 76 e 77, que fala da CBT e da CCS, e aí o professor Marcos Veiga já deu uma super aula para nós, mas de forma geral, sem dúvida, os laticínios se beneficiam por comprar um leite de um produtor que tem uma contagem bacteriana menor, porque ele vai ter um tempo de prateleira maior, vai ter um shelf life mais adequado, né? E eu estou comprando um leite sem uma contaminação bacteriana. E quando a gente pensa em CCS, também o laticínio ele é beneficiado justamente pela questão do seu rendimento, né? E aí eu notei aqui, o professor comentou que 30% do leite nosso hoje produzido vai para a produção de queijo, então imagine uma indústria comprando um leite do produtor com CCS elevada, onde o seu rendimento vai ficar prejudicado. Então, seguramente, a gente pode pensar que a indústria, sim, é uma grande beneficiada, mas o produtor deveria ser o maior interessado em fazer qualidade do leite. E aí, de forma bem objetiva, se a gente for pensar em CBT e CCS, se o produtor tem uma contagem bacteriana total elevada, isso nos mostra que alguns processos durante a ordenha não estão adequados, então, pela falta de higiene, eu tenho essa contaminação do leite e isso pode acarretar em quê? Em mastites clínicas. Então, essa correlação existe. Se eu tenho CBT alta dentro do meu tanque, com toda certeza eu vou ter mais desafio de mastites clínicas, né? E a CCS, a gente tem que estar realmente atentos, porque esse é o prejuízo que a gente não consegue enxergar. É o leite que não entra para dentro do tanque, né? E de forma bem simples, a gente percebe muitas vezes fazendo treinamento de fosso, que pequenas atitudes ou ferramentas deixam de ser utilizadas como deveriam, para eu identificar aquela vaca que tem uma mastite clínica, inicialmente, que não se agrava em quadro, com uma ferramenta simples, né, teste de fundo preto, né, simples, e aqui a mastite subclínica realmente
os produtores que não têm condição de mandar as amostras para o laboratório para fazer essa contagem de célula somática individual, nós temos uma ferramenta muito simples, né? Que é fazer o CMT, uma ferramenta barata e que nos dá uma correlação muito positiva para poder entender que essa vaca tem um grau de inflamação dentro da glândula mamária, né? Bom, e aí pensando, qual seria o interesse do produtor? Realmente é evitar cenas como essas, né? A gente ter vacas que apresentem mastites graves, né? E que evoluam cada vez mais, podendo chegar a situações de ter, como esse animal, de perder o teto, né? Então, faz total sentido a gente ter um produtor que tem interesse em ter CBT baixa para que eu evite problemas de mastite clínica na fazenda, né? E aí, pensando na mastite subclínica, como eu comentei, tem uma ferramenta simples. Eu até estive no Goiás aí há uns 2 meses atrás, na cidade de Catalão, não podia deixar de falar aqui. Minha família é natural dessa cidade. Eu fui no pecuarista junto com o coordenador nosso, e por que pareça, um pecuarista de quase 5 mil litros de leite, que não sabia o que era fazer um CMT. Então, realmente vejo o quão de oportunidade que a gente tem ainda para explorar nesse segmento de leite. Nós temos muita coisa por fazer, né? Todo produtor sabe que os casos de mastite nos rebanhos impactam tanto na qualidade quanto na quantidade de leite produzido. Por isso, é preciso ficar atento à mastite subclínica, que somente é detectada através de exames e testes específicos. Um desses testes é a contagem de células somáticas, que é a CCS. Através da avaliação da CCS no tanque, por exemplo, o produtor pode aferir a qualidade do leite produzido por seu rebanho e compreender melhor a extensão do dano causado por esse tipo de mastite. É possível também avaliar a CCS de cada vaca, identificando especificamente aquelas que estão acometidas pelo problema. Quanto maior a quantidade de células somáticas no leite ordenhado, maiores as chances de haver uma infecção na glândula mamária, pois o organismo do animal envia células de defesa para combater o agente lá instalado. Durante o evento Milk Point Experts, aumentando rentabilidade com qualidade do leite, o médico veterinário Eduardo Pires ainda repassou dados sobre a mastite subclínica, aquele que o produtor não percebe. Para cada vaca que eu vejo com mastite clínica, a gente pode ter lá no nosso rebanho, segundo o trabalho falando de 15, mas vamos considerar que de 20 até 40 animais que estão com mastite subclínica, que é a mastite que eu não percebo. Só fazendo o exame de CMT ou uma CCS que a gente poderia perceber que essa vaca tem uma doença, né? Como é que essa relação ela varia? De 20 para 40. Se a gente for entender que nós temos um perfil na fazenda de agentes mais contagiosos, essa relação ela é de um animal doente para cada 40 animais que estão com mastite subclínica. Visto o dado que o professor Marcos Veiga comentou, que as mastites contagiosas têm uma severidade menor, né? Então, eu vou ter mais casos subclínicos e menos casos clínicos. Agora, quando eu tenho uma relação, uma presença de agentes mais ambientais dentro do meu perfil da fazenda, nós temos lá que são mais graves essas mastites. Então, essa relação diminui de um animal doente para cada 20 animais que podem estar lá com mastite subclínica. E, de forma geral, a gente pode dizer que a gente, então, trata aí de 2,5% a 5% dos casos subclínicos dentro de uma fazenda, né? Segundo o Conselho Nacional de Mastite dos Estados Unidos, NMC, se a CCS no tanque estiver abaixo de 200 mil células por ml de leite, não há perda na produção de leite, mas acima disso já temos perdas de qualidade e também de produtividade. Estudos publicados no Jornal de Ciência Leiteira dos Estados Unidos entre 2001 e 2011, assim como um estudo realizado pela Zoetis em parceria com a Comper Financial, demonstraram que a CCS é um dos fatores mais importantes para a rentabilidade geral do sistema de produção de leite. O aumento da CCS foi relacionado à piora da eficiência reprodutiva, diminuindo as taxas de prenhez e aumentando o intervalo entre o parto e a média de dias em lactação do rebanho. Além disso, impacta a sobrevivência das vacas, já que há maior taxa de mortalidade e de descartes involuntários em rebanhos com alta CCS. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio,